O relato de hoje é mais um relato que foi coletado pelo meu maravilhoso escrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, minha amiga GRP, boa noite a você. E boa noite a todos do Eu Você os Mistérios da Escuridão. Volto aqui para contar a vocês, seus inscritos, um relato contado por um parente de um amigo de trabalho. O fato aconteceu em 2008, na cidade de Itapevi, aqui no estado de São Paulo. A pessoa, que aqui vamos chamar de César, é da religião do Candomblé e tinha que ir com um amigo fazer uma oferenda que tinha que ser entregue durante a noite em uma mata. Lá deveria ser sacrificado um galo e ser ofertado também velas, bebidas e várias coisas pedidas pela entidade. Tudo isso porque o amigo do César, que se chamava Paulo, estava com muitos problemas depois de ter terminado o namoro com uma certa mulher. Afinal, após o término do namoro, Paulo perdeu o trabalho, teve problemas de saúde diversos e não conseguia de jeito nenhum arrumar outro emprego. Namorar, então, nem pensar. Paulo estava com muitos problemas, até mesmo o dono da casa onde ele morava há anos, do nada, começou a implicar com Paulo e pediu para que ele saísse da casa. Então, aconselhado por seu amigo César, Paulo foi numa mãe de santo realizar o atendimento. E essa mãe de santo revelou a Paulo que sua ex-namorada tinha feito um trabalho de magia negra para ele, por raiva e despeito por Paulo ter terminado o namoro com ela. A entidade que tinha aceito o trabalho de magia negra contra Paulo se manifestou e disse tudo o que queria para parar de atrapalhar os caminhos de Paulo. Então uma oferenda foi marcada no horário e no local onde essa entidade indicou. César e Paulo levaram todas as coisas, inclusive um grande galo preto, para uma mata na cidade de Itapevi. Ali, nesse local, tinha uma grande área verde com uma pequena cachoeira, um lugar bonito na periferia da cidade. Muitas pessoas iam lá por causa da cachoeira, que hoje em dia, JRP, está praticamente destruída, pois o ser humano, tudo que toca estraga e destrói. E essa área verde está sendo devastada aos poucos. Teria que ser oferecido 2 oferendas, uma na entrada da mata antes de anoitecer e a outra deveria ser dada à meia-noite, mais ao fundo da mata. Ao chegarem no local, César e Paulo se depararam com um andarilho, ali próximo da mata. Esse andarilho era um homem sujo, descalço, barbudo, com cabelos enormes e estava sentado no chão comendo alguma coisa. Paulo e César passaram por esse homem que ficou olhando para eles. Então Paulo e César continuaram caminhando e foram mais para dentro da mata. Ao chegarem perto de uma grande árvore, fizeram o primeiro trabalho. E ao terminar esse primeiro trabalho, caminharam pela mata adentro até acharem um lugar onde seria feita outra oferenda. Ao acharem o local onde seria feita essa outra oferenda, GRP, eles voltaram pelo mesmo caminho, já que ainda era cedo para realizar a segunda oferenda. E na caminhada de volta avistaram o tal do andarilho novamente. Esse andarilho estava olhando fixamente para a primeira oferenda que eles já tinham ofertado. Então César disse a esse andarilho para que ele não mexesse em nada, pois poderia não ser uma coisa muito boa a se fazer. O tal andarilho riu e disse que já estava acostumado a comer as oferendas. Ele adorava comer as comidas e beber as bebidas que ele encontrava ofertadas na mata. Então Paulo pegou e deu dinheiro para esse andarilho para que ele não mexesse em nada e fosse comer ou beber alguma coisa. O andarilho então pegou o dinheiro e foi embora.
Paulo e César, que estavam de carro, foram embora para esperar o horário para que eles pudessem, fazer a entrega da última oferenda. Quando foi por volta de 10 horas da noite, ambos se prepararam e saíram de casa e passaram por um bar perto da região da mata para tomar uma bebida e se prepararem para ofertar a oferenda. Ao saírem do bar, viram o mesmo andarilho da mata bebendo pinga e fumando na rua. E esse andarilho, ao ver eles, deu risada. Segundo Paulo e César, uma risada bem sinistra e muito macabra. E disse a eles: "Boa noite." Paulo ainda disse ao César: "O cara já bebeu, já fumou, já torrou todo o dinheiro que demos a ele e agora está feliz. O sujeito estranho pra diabo, hein?" E entraram no carro e seguiram para a mata, que ficava de carro a uma distância de 10 minutos do tal bar. Porém, JRP, segundo eles, uma coisa muito estranha aconteceu. Ao chegarem de carro perto da entrada da mata, viram o mesmo andarilho na rua próxima à entrada da mata. E tanto Paulo quanto César pensaram espantados ao ver o andarilho ali. Como o andarilho chegou lá primeiro do que eles? Nem Paulo, nem César faziam a mínima ideia de como esse andarilho fizeram essa façanha, já que eles estavam de carro e o andarilho estava a pé. Quando eles estacionaram o carro e foram saindo de dentro do mesmo, o tal andarilho se afastou deles, seguindo pela mata dentro. Apesar desse fato estranho, JRP, Paulo e César tinham que fazer o tal trabalho da oferenda. Então, eles pegaram o galo, as velas, as bebidas e os alguidares e seguiram o caminho pela mata dentro. Paulo e César estavam comentando que talvez o tal do andarilho fosse uma entidade que estava ali esperando a oferenda. E ao chegarem no local escolhido, eles então fizeram a oferenda e o sacrifício do galo. O lugar onde eles fizeram o trabalho era uma mata bem densa e tinha um trio onde as pessoas passavam. A oferenda foi dada no pé de um barranco. Ao terminar o trabalho, tanto Paulo como César começaram a ouvir ao longe latidos de cachorros, muito bravos, pois na entrada dessa mata tinha um pequeno sítio com vários cachorros. Porém, eles ouviram brigas e choro de cães e ouviram alguma coisa subindo e bufando muito rapidamente pelo trio. O som de algo se aproximando ficava cada vez mais alto. Os bufados e todos os latidos dos cachorros também. Então Paulo e César resolveram subir o barranco e se esconder, pois na hora pensaram que poderia ser até um ladrão, ou Deus sabe lá o que era aquilo. Eles subiram e se esconderam entre umas folhagens no meio da escuridão, e a única luz era das velas acesas na oferenda. E lá de cima, podiam ouvir um pisado forte como de um boi subindo e roncando muito. Porém, JRP, quando aquilo subiu o trio e chegou até o lugar da oferenda, Paulo e César ficaram duros de medo e pavor. Aquela coisa, o bicho, foi chegando perto das velas e então cada vez mais podiam ver nitidamente suas feições monstruosas. Aquilo era um bicho preto, com olhos enormes que brilhavam muito, uma cor laranja forte, e conforme aquilo andava, seu queixo ia de um lado para o outro, como se estivesse deslocado. Andava muito estranho, torto, parecia ter deformidades nas patas, pois andava quase que com a cara arrastada no chão. As patas da frente eram curtas em relação às patas traseiras, e aquele ser carregava nas costas um caroço enorme. Era uma coisa horrível que nenhum dos dois jamais tinha visto. O bicho não parecia com nada, apenas com um monstro, e parecia ter sarna, pois os poucos pelos eram falhados e fedia por demais. Fedia como carniça de um corpo em decomposição. Aquela coisa, JRP, cheirou toda a oferenda, lambeu o sangue do galo derramado na terra e aí começou a destroçar e devorar o galo. Enquanto isso, os cães ficavam latindo e rosnando a uma certa distância da criatura.
Paulo e César ficaram em choque, sem se mexer, e o César disse ao Paulo, que estava tão nervoso que podia ouvir seu coração batendo descompassadamente. E, segundo César, quando o demônio terminou de comer o galo, olhou diretamente para cima onde eles estavam, como se soubesse que eles estavam ali. E então aquele demônio deu a volta e ameaçou subir o barranco. Porém, graças a Deus, os cachorros começaram a atacar e avançar naquilo que se enfureceu e foi para cima dos cachorros. E então eles começaram uma briga sangrenta. Todos os cachorros avançavam naquele bicho horrendo que batia nos cachorros de uma forma tão bruta que alguns cachorros chegavam a dar cambalhotas no ar, GRP. Então César e Paulo aproveitaram que aquela criatura estava entretida e desceram pelo lado contrário do barranco e saíram correndo desesperados pela escuridão da mata, caindo, tropeçando até chegarem lá embaixo. E no desespero, eles não conseguiam achar a chave do carro. E foi aí que César e Paulo viram alguma coisa descendo a mata e vindo rumo à direção deles. Porém, com a ajuda divina, a chave foi encontrada. Eles entraram no carro e foram embora. Paulo e César vieram no caminho comentando o fato tenebroso e estavam extremamente assustados. Paulo levou seu amigo César até sua casa e de lá se despediram. César, achando que estava em segurança dentro da casa dele, tomou um banho e foi dormir, depois do grande susto. Porém, na madrugada, por volta de 3 horas da manhã, César acordou com barulhos estranhos na frente da sua casa, e logo esses barulhos passaram para os fundos e depois para o corredor. Alguma coisa fazia um chiado e bufava, uma respiração cansada e pesada como a de uma pessoa que está morrendo sufocada. Se aproximou da janela do seu quarto e um cheiro de sangue misturado com enxofre e carne podre tomou conta do ar. Logo, todo o corpo de César ficou arrepiado e seu coração disparou. Alguma coisa andava de um lado para o outro e forçou a janela. César se levantou e tentou espiar. Porém, lá fora, apesar das luzes da rua, estava uma escuridão só, como se algo estivesse tampando a visão que César tinha dos vãos da janela. Aquela coisa foi para os fundos e revirou o lixo e forçou até quebrar uma porta de um quartinho nos fundos do quintal, onde César tinha oferendas que deveriam ser despachadas, levadas para um lugar adequado. Essas oferendas eram 2 frangos, também sacrificados para o trabalho de Paulo e para outros afins. Ao entrar ali, aquela coisa começou a derrubar e quebrar tudo, e começou a comer aquelas oferendas, pois fazia um barulho de mastigação, e César conseguiu ouvir ossos sendo quebrados. Porém, César sabia que aquele ser que estava ali não era uma coisa normal, e sendo assim, César não saiu para fora. Todos os cachorros dos vizinhos latiam e uivavam muito, e César, espiando pela janela, conseguiu ver o ser saindo do quartinho. Aquilo era uma coisa muito estranha, negra, com olhos brilhantes, igual o bicho da mata, porém tinha olhos vermelhos igual chamas. Antes de ir embora, aquilo fungou e rosnou debaixo da porta da cozinha e deu um murro tão forte que rachou a madeira da porta e saiu correndo num galope muito pesado e sumiu. No dia seguinte, César pôde ver os estragos e a destruição feita pela visita inesperada da madrugada e teve certeza que foi alguma coisa mandada de outro mundo, pois o cheiro de podridão e enxofre dentro do quartinho eram insuportáveis. Tudo foi limpo, arrumado, os vizinhos, tanto o do lado esquerdo quanto do lado direito, assim também como os vizinhos dos fundos da casa de César, que eram parentes do dono da casa onde César morava, comentaram sobre o fato ocorrido, alegando terem ouvido barulhos estranhos e afirmando que seus cães estavam muito bravos e todos sentiram que alguma coisa ou alguém rondou a casa deles, adentrando em seus quintais. Então, na noite seguinte, o vizinho do lado, que tinha um cão muito bravo, deixou o mesmo solto da coleira. E o vizinho dos fundos também deixou o seu cão Doberman solto no quintal. Segundo os vizinhos, esses cães eram ferozes, GRP,
e iriam dar um jeito no enorme mal que tinham visitado eles na noite anterior, caso esse ser maligno tentasse adentrar novamente na casa deles durante a madrugada. Por volta das 3 horas da manhã, César acordou com latidos bravos dos dois cães dos vizinhos, ambos latindo e pulando nos muros, e César sentiu o mesmo medo e aperto no coração da noite passada. Alguma coisa pisava pesado, respirava cansado demais e exalava um cheiro de morte perto da sua janela. Porém, dessa vez, seja o que fosse, queria entrar dentro da casa de César e forçou muito a janela. Então César correu para a cozinha e acendeu a luz do quintal, achando que espantaria assim aquela coisa, mas não deu certo. Aquela coisa deu murros nas paredes e quando se aproximou do vitrô da cozinha, César quase teve uma parada cardíaca. Um demônio muito feio em forma de homem e cão socou a cara no vidro. Olhou fixamente, olho no olho de César, e aquilo abriu a boca gigantesca, mostrando suas presas enormes. O choque foi tão grande para César que, segundo César, ele preferiria ser cego ao ver tamanha calamidade, pois para César Deus jamais faria ou criaria um bicho daqueles. Aquilo só podia ser coisa do diabo, não era possível. Tanta feiura, deformidade, mau cheiro em um ser só. Com o susto, César passou muito mal e desmaiou. E quando César conseguiu recobrar a consciência, percebeu que alguns vizinhos batiam na sua porta. E a polícia também estava chegando. Ele ouvia as sirenes. Com muito esforço, César conseguiu abrir a porta de sua casa e os vizinhos e a polícia entraram. Apesar do susto, César estava bem. Porém, os cães dos vizinhos não ficaram nada bem ao entrarem em confronto com o animal demoníaco. Doberman de um dos vizinhos foi atacado e morto, e o cão do outro vizinho estava muito machucado, foi socorrido, mas infelizmente teve que ser sacrificado. Os vizinhos disseram que alguma coisa ou alguém tentou invadir suas casas e pulou de um quintal para o outro. César disse aos policiais que viu um homem muito estranho no seu quintal e por isso se assustou muito e de nervoso passou mal. Porém, ele não quis ir ao hospital. E quando a polícia foi embora, um dos vizinhos falou para ele: "Rapaz, eu acho que você viu a mesma coisa que eu vi e não era homem não. Eu não tenho nada contra a sua religião, mas acho que essa mania sua de fazer trabalhos e essas oferendas trouxe alguma coisa do inferno para cá e matou o meu cachorro." César disse ao vizinho que ele não tinha visto nada de anormal. Mas no fundo do coração, sabia que alguma coisa muito ruim esteve ali. No dia seguinte, ele procurou sua mãe de santo. A mãe de santo disse a César que a entidade das trevas tentou atacar ele como vingança por César estar ajudando seu amigo Paulo. E que não era a mesma entidade que eles tinham oferecido a oferenda não, e sim outra entidade mandada pela amaldiçoada ex-namorada de Paulo. Infelizmente, GRP às vezes, perante tanta maldade, o bem se enfraquece. E dias depois, aquela criatura amaldiçoada voltou à casa de César na madrugada. Uivou, fez barulho, subiu no telhado da casa de César, porém o vizinho dos fundos deu tiros naquela criatura, que para ele era o diabo. A criatura pulou de um telhado para outro e caiu 3 casas depois no quintal de uma vizinha idosa, que morava ali com seu marido. Aquela besta satânica matou no quintal da vizinha idosa todas as suas criações de galinhas, patos e 2 cachorros dela, que estavam com crias ainda pequenas. E depois de tanta desgraça, foi embora. No dia seguinte, o dono da casa de César esteve lá e pediu a casa a César. Disse a César que gostaria que ele saísse da casa dele o quanto antes e devolveu o dinheiro do aluguel pago a ele por César há poucos dias. Paulo, seu amigo, também teve problemas, pois teve muitos pesadelos e até mesmo paralisia do sono, onde ele tentava se mexer e não conseguia sair da cama. E um dia, por azar, Paulo se encontrou com sua ex no centro de Itapevi, que olhou para ele e disse sem vergonha nenhuma: "Nossa, você ainda está vivo! Nunca mais te vi, eu tive notícias suas, para mim você já tinha morrido."
E Paulo foi logo respondendo: graças a Deus ainda estou vivo. E ao dizer isso, já foi logo saindo de perto da sua ex-namorada. Passados-se 2 dias de RP com muito custo, Paulo arrumou um trabalho. Porém, dias depois ficou doente e descobriu que estava com câncer no estômago. Mas Paulo não esmureceu. Ele era um rapaz forte, sempre fora saudável, e era a primeira vez que ele passava por esse tipo de problema. Sendo assim, ele fez cirurgia, fez quimioterapia e graças a Deus logo se recuperou. Desde 2008, Paulo nunca mais conseguiu namorar ninguém de RP. As moças se aproximavam dele e do nada sumiam ou não falavam mais com ele. Em 2014, Paulo recebeu alta do câncer, porém em 2018 voltou a ter um problema e fez novamente quimioterapia. Todos os lugares que Paulo procurava ajuda, seja no terreiro de candomblé, numa igreja evangélica, era revelado a ele que tinha sido feito a ele um mal muito grande através de uma mulher. Essa mulher tinha maldade pura no coração. E todos os caras que ela namorava e depois terminava o relacionamento passavam por tormentos em suas vidas. Isso era de praxe. Esses homens viravam um lixo, alcoólatras. E teve um que chegou até mesmo a virar morador de rua e usuário de drogas. Porém, com Paulo foi diferente, pois foi Paulo que terminou o relacionamento, ferindo o ego maligno dessa moça e, claro, ela não aceitou isso e queria de todo jeito acabar com a raça de Paulo. César, amigo de Paulo, se mudou de casa, porém, um tempo depois, teve a mesma visita do demônio das trevas em forma de lobisomem. Em um dia que César estava chegando em casa do trabalho à noite, viu um vulto enorme dentro do quintal da casa onde ele morava. Essa casa ficava de fundos de um mercadinho e tinha um longo corredor que a luz sempre estava acesa. Porém, aquela noite as luzes estavam apagadas. César não entrou e saiu de lá às pressas. E no dia seguinte, quando voltou, viu sua porta arrombada e tudo que era dele destruído. E aquele cheiro de sangue e podridão dentro de sua casa. César se mudou de lá e hoje vive em um apartamento no bairro de Itaquera. Porém, esse ano em agosto, disse ter visto pelo bairro mesmo Andarilho da Mata, que ele e Paulo avistaram no dia que eles foram à mata fazer a oferenda. E nesse mesmo dia do avistamento, durante a madrugada, César ouviu um uivo muito alto, aonde todos os cachorros das vizinhanças latiam muito. E depois de algum tempo, ouviu o mesmo uivo debaixo da janela do seu quarto. Jacques de RP. César morava em um apartamento no térreo, não era em um condomínio e não tinha nenhum tipo de muros. Muito pelo contrário, tinha livre acesso à população que passava na rua. E ficava de frente a uma pracinha com bastante mato. Segundo César, essa entidade ruim ainda o persegue, apenas pelo fato de César ter tentado ajudar o amigo. E César não se arrepende de ter tentado ajudar o seu amigo Paulo, porém, até hoje disse ter muita cisma de voltar a ver o que viu e ter certeza que o andarilho da mata não é um ser humano comum. Para César, esse andarilho era o tal lobisomem que o atacou 4 vezes. Sobre a ex-namorada de Paulo, todos dizem que ela pode andar, falar, ser muito bonita fisicamente, mas não é gente. É uma pessoa com uma alma podre e sórdida, filha das trevas e da maldade. E que existem pessoas que só Deus pode castigar pelo poder de suas maldades. E as marcas das maldades dela ficaram na vida de Paulo, que graças a Deus não morreu. Não virou andarilho ou drogado, mas está sempre lutando pela sua vida. Que as pessoas possam olhar mais para os atos e ações umas das outras e menos para a cor da pele, para a beleza física e para os bens materiais. Veja o caso de Paulo de RP. Se envolveu com uma moça muito bonita, sem ter conhecimento antes de quem ela realmente era. E teve sua vida toda prejudicada, tendo que lutar até hoje para tentar ter a normalidade em sua vida que tinha antes desse relacionamento.
Todo cuidado ainda é pouco com os demônios em peles de cordeiros, que têm uma corja demoníaca canina a seu favor, GRP. Abraços, minha querida e estimada amiga. Sucesso, saúde e muita paz a você e a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu maravilhoso inscrito, Fernando Aparecido da Silva, que mais uma vez gentilmente coletou para o meu canal mais um maravilhoso relato. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.